Olá, está começando mais um DWCast, o podcast oficial da Digital Work. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no Digital Work Oficial, compartilhe, curte, para que a gente possa se animar e fazer cada vez mais conteúdos e levar cada vez mais uma mensagem de tecnologia para vocês, tá? Hoje os nossos dois convidados aqui é o Emerson Souza, o líder de produtos e alianças na Digital Work. Seja bem-vindo, Emerson. Obrigado, Marcos. Obrigado aí pela tua participação. E a gente tem um convidado aqui super importante, o Paulo Seixas, da Microsoft. A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial na Microsoft e no mundo de tecnologia para as empresas corporativas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por estar aqui com a gente, Paulo. Imagina, Marcos, eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado por estar realmente aí com a gente. Paulo, vamos começar. É um prazer enorme estar aqui com a gente, tá? De verdade, a gente está bastante contente aí com a tua participação. E é um momento especial, né? A gente está inaugurando aqui nosso estúdio de podcast aqui. A Microsoft é o nosso primeiro convidado e que vai gerar uma ciumeira enorme. Você pode ter certeza disso. Não tenha dúvida. Né? Mas a gente está acostumado aí com essa ciumeira, né? A proposta nossa é realmente ter um bate-papo leve, descontraído e a gente querer levar uma mensagem para os clientes da Digital Work e para os clientes também da Microsoft sobre temas aí relevantes. E a primeira pergunta que eu te faço, Paulo, em maio agora a gente vai ter a oportunidade de estar com vocês num evento em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, né? Um evento voltado à inteligência artificial, tendências e projeções para o mercado América Latina, né? Mercado de Latam. Qual que é a expectativa do Paulo para esse encontro? O que você acredita que deve ganhar mais força lá nas discussões, até porque é um evento voltado a um nível executivo, né? Então, o que a gente pode esperar desse evento? O que você tem para falar sobre ele? Bom, Marco, primeiro, muito obrigado pelo convite. Uma honra inaugurar esse estúdio maravilhoso, né? Super profissional. Parabéns pelo escritório novo também. Estou impressionado. Falei com o Emerson agora há pouco. Estou impressionado. Se tiver uma vaguinha aqui para trabalhar, já quero às sextas-feiras de repente trabalhar por aqui. Já está convidado. Vai ser um prazer. Bom, o evento que a gente vai ter é o Channel Connect. É um evento que a gente sempre fez regionalmente, né? Então, a gente fez esse evento ano passado no Brasil. Brasília, São Paulo e Recife. A gente faz esse evento, faz parte do calendário da Microsoft, onde a gente fala com todo o ecossistema de parceiros. A gente fala muito com as nossas revendas, os nossos fabricantes, como também são parceiros da Digital Work, estão patrocinando. E esse ano a gente fez um modelo diferente, né? A nossa organização ela sofreu por uma mudança, ela foi unificada. Então, a gente deixa de ter uma organização apenas de Latinoamérica para ter Américas. Ou seja, entre Estados Unidos e Canadá também na nossa organização. Então, essa foi a primeira oportunidade da gente juntar os executivos dos nossos distribuidores e dos nossos principais parceiros, como é o caso da Digital Work. Né? É um grupo super seleto, né? Então é um nível bem executivo mesmo. E, como vocês estão acompanhando, a gente está passando por um momento bem turbulento no mercado de tecnologia. Né? A gente está aí com os nossos fabricantes com falta de produto, aumento de preço de muitos dos itens. Né? A demanda de data center, e a gente vai falar um pouquinho de inteligência artificial já já, a demanda de consumo e construção de data center fez com que os fabricantes de memória canalizassem esse tipo de produto, que tem mais valor agregado, né? E que tem maior rentabilidade também para a indústria. Então, para máquinas, devices portáteis, para desktop, notebook e até servidores domésticos, digamos assim, menores, a gente está com falta. Então, essa é a oportunidade da gente passar para os nossos clientes, brainstorm total, a Microsoft não está indo para dizer o que vai acontecer no mercado, é para a gente discutir junto, né? Aí, acho que a 6 mãos, acho que a Microsoft, a indústria, né, com os fabricantes e os nossos parceiros, ver o futuro todo, o que vai acontecer nesse mercado, o que é que acontece nesse ano, e na sequência dele, porque eu acho que o momento que a gente está passando é um momento de readaptação, não vai ser uma coisa de 6 meses. Lembra a pandemia quando chegou? A gente esperava que eram 15 dias e que todo mundo ia voltar para o posto de trabalho, não foi assim. Então, juntar forças, entender o que vai acontecer no mercado. A Microsoft mostra a visão do que ela está vendo para o mercado de dispositivos, junto com a inteligência artificial também. Vamos falar muito de uma categoria nova que a gente acabou de lançar, chamada Copilot Plus PC. Acho que depois a gente pode falar um pouquinho dessa categoria. Entender também um pouco da indústria. A Intel e a AMD são patrocinadores desse evento, então vão estar junto com a gente. Então, resumindo, é a oportunidade da gente sentar com toda a região da América, falando com os principais parceiros, definir tendências, definir linhas de atuação, de trabalho
e sair com certeza depois desse evento com estratégias traçadas para a gente ir para campo e levar para os clientes da Digital Work a melhor solução, ao melhor custo e no timing correto. Legal. Como eu digo aqui dentro, né? O mundo da inteligência artificial está num momento de ebulição, né? E junto com isso tem as Big Techs aí numa briga de titãs, né? A gente percebe que é uma briga feroz e um dos pontos, a gente é uma empresa muito atuante no mercado de infraestrutura e tecnologia e o que a gente vem tendo de feedback dos nossos parceiros de negócio para a área de infraestrutura, HPE, Dell e Lenovo, um dos temas relevantes da escassez de componentes é por conta do aumento de consumo de equipamentos das Big Techs, né? Por conta da inteligência artificial, né? Então, assim, algo que, de repente, poderia estar previsto, mas não na velocidade que esse mercado de inteligência artificial acabou gerando de demanda tão repentina, né? Agora eu vou passar para o Emerson. Emerson, pergunta aí para o nosso amigo Paulo. Só complementando, é uma corrida, né? As Big Techs estão numa corrida, então cada dia que passa, uma delas dá um passo à frente, fazendo com que o mercado dê essa chacoalhada. Mas vamos lá, Paulão. A Digital vem fortalecendo cada vez mais a sua aproximação e parceria com a Microsoft. Na sua visão, o que tem feito essa parceria realmente ser relevante dentro do ecossistema e o que diferencia os parceiros que conseguem hoje, de fato, gerar mais valor com vocês? Maravilha. Antes de te responder, mas eu queria voltar até um pouco atrás e mostrar como a gente está se adaptando ao modelo de negócio do Brasil. A Microsoft, como vocês são parceiro Microsoft de longa data, você sabe, a Microsoft praticamente não vende nada direto para um cliente final. Ela começou desde quando o Bill Gates fundou a empresa, o DNA da empresa é trabalhar com canais e com parceiros. Né? A gente, assim, abrange o nosso leque de oportunidades, a gente aumenta o nosso raio de atuação também através dos parceiros, a gente preza muito por isso. Até pouco tempo atrás, até 2 anos atrás, a gente estava muito focado nos nossos distribuidores. Né? Por quê? Porque o modelo americano, a Microsoft é uma empresa americana, o modelo americano, quase que 100% dos equipamentos que chegam na ponta, nos clientes finais, e aí vamos focar a conversa aqui, a gente está levando para um lado muito de mundo corporativo, estamos falando de empresas, tá? Não estou falando muito do mercado de consumo, que acho que não é muito o nosso foco. O mercado corporativo, nos Estados Unidos, ele está muito baseado na distribuição. Os negócios acontecem dentro do distribuidor. O Brasil é um modelo totalmente diferente. Primeiro, o Brasil é um país continental. Então, a questão logística no Brasil é muito complexa. Outro ponto é a questão tributária. Né? Então, quando a gente tem um modelo de comercialização, que o equipamento ele sai de um fabricante, passa por um distribuidor, para ele chegar numa revenda e até o cliente final. São 4 logísticas, 4 margens, tributações diferentes. Vocês que estão nesse business conhecem muito melhor do que eu. Você sai de um estado para o outro, tem a substituição tributária, tem alteração de alíquota, enfim. A gente começou 2 anos atrás, a nossa equipe começou a mostrar para a Corp que não adiantava a gente ficar trabalhando apenas no distribuidor. A gente precisava descer um nível de atuação e trabalhar em algumas revendas principais. Daí a gente já tinha uma parceria próxima e depois disso, de 6 meses para cá, a gente está cada vez mais próximo de parceiros como a Digital Work. É um grupo também muito seleto, porque hoje as estruturas de multinacionais são cada vez mais enxutas. Né? Não temos tantos account managers como a gente já teve no passado. Mas a Digital Work foi um dos parceiros escolhidos pelo volume de negócio, pela qualidade de serviço, né? Pela integração de outras soluções, não apenas de device. Device é só a ponta do iceberg, né? Mas todo mundo consome devices. Então, assim, esse foi o foco principal e a Digital Work é um parceiro que vem agregando muita solução. Não adianta apenas eu estar dentro do cliente e vendendo device, mas e a parte de network, e a parte de storage, e a parte de nuvem, inteligência artificial, como a gente já começou a falar um pouco, não tem uma reunião que a gente entre que não esteja na pauta dos clientes de vocês. A gente sempre vai falar de inteligência artificial. Estamos atravessando por um momento super complexo, porque as empresas ainda não têm uma padronização do que fazer com inteligência artificial. A gente percebe os usuários levando uma solução para edição de vídeo, uma solução para colaboração. Então, assim, estão entrando nas empresas uma quantidade grande de soluções de IA, onde não gera padronização e começa a gerar um problema de segurança com certeza grande para as empresas. Né? Acho complexo. Vocês devem estar vendo isso no dia a dia. Então, falando um pouquinho de como a Microsoft vê esse momento.
A Microsoft traz uma solução de inteligência artificial, onde o nosso produto é o Copilot, e depois eu posso compartilhar com vocês a mandala de produtos da Microsoft. O Copilot está no centro de todos os produtos, é a intersecção de todos os produtos, seja do Xbox ao pacote Office. Essa imagem está na internet ou não? Eu vou compartilhar contigo. Não, de repente a Eu gente mando. pode tentar ver se a mando. gente consegue colocar aí na tela. Eu gente. coloco para Tá quem bom. estiver assistindo compartilhar. Então, assim, o Copilot está no centro de tudo. Seja no Xbox, que vai acontecer molecada tá jogando lá, não consegue passar uma fase, ele pode ter uma tecla no joystick onde entra o Copilot e pode auxiliar ele a passar aquela fase de dificuldade. Ou no mundo corporativo, eu costumo trazer alguns exemplos do dia a dia. E todo mundo está aprendendo com inteligência artificial. Sem dúvida. Né? Eu acho que é um tema que ele veio para a mesa de 2 anos para cá, talvez até um pouco menos na maioria das empresas. Então, Sim. a inteligência artificial generativa, ela está aprendendo com a quantidade de consultas de usuários trabalhando e a gente também está aprendendo. Claro. Né? Então, o que a Microsoft traz? Um pacote, um leque grande de soluções para ajudar as empresas a meio que padronizar todos os processos e trazer a segurança, acho que é a palavra principal esse ano na Microsoft. A gente traz segurança para as empresas de trabalhar com uma base confiável, que os dados da empresa são apenas da empresa, né? Porque a gente está trabalhando muito com nuvem, e quando você começa a trazer uma série de fabricantes diferentes para dentro, você não sabe ao certo o que vai ser feito com essa informação. E LGPD está aí. Eu acho que é um dos pontos principais de preocupação das empresas, é vazamento de dados. Né? E você está tocando num ponto importante, né? Até dando um passo atrás. O que a gente precisa estar bastante atento, né? Com o que está acontecendo, né? Os provedores de soluções, na grande maioria, as revendas que tem no Brasil, elas são muito focalizadas em uma linha de produto, sabe, Paulo? Uhum. E qual que é o objetivo da Digital Work? É que a gente integre soluções dos fabricantes que são mais relevantes no Brasil e quase todos eles estão aqui. Então, qual que é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês? Se atentem ao escolher o provedor de solução, que ele consiga ter um portfólio mais amplo, porque em um determinado momento a inteligência artificial vai precisar ter uma unificação e essa despadronização que você fala vai ser muito difícil de lidar se a gente não conseguir orquestrar tudo isso, né? A gente está falando de uma escassez, por exemplo, de componentes para processamento de servidores. A próxima onda vai ser a escassez de componentes para a área de networking, porque tudo isso vai passar pela camada da rede, né? Então, hoje, a gente está falando de uma escassez de componentes para servidores. Sim. A segunda onda vai ser para a rede e a terceira vai ser para a camada de segurança, né? Entendendo que todo esse tráfego vai entrar pela camada de segurança, vai passar pela rede e vai para o servidor. Então, com certeza, a história da pandemia nos ensinou alguma coisa, mas a demanda atual está fazendo com que a gente aprenda um novo cenário, né? Então, eu acho que é bastante importante que as empresas optem. Óbvio que eu vou puxar a sardinha para o lado da Digital Claro. Work, mas optem por ter um parceiro, provedor de tecnologia que tenha um portfólio amplo, porque senão orquestrar isso lá na frente vai ser bastante difícil. Paulo, o mercado de tecnologia passou por anos de muita oscilação, inclusive com crises de componentes, mudanças de demanda e uma transformação muito rápida. Ela assusta até a nós, né? Essa transformação que estamos dentro desse mundo, né? Qual que é a leitura que você faz desse momento e o que ficou de aprendizado para o canal? Importante você poder falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que o começo da sua pergunta é o nosso dia a dia, né? A gente passa por muitas crises, são vários momentos conturbados, políticos, econômicos, que afetam a nossa indústria, né? Dessa vez, o momento que a gente chegou é um momento global, não é um momento específico do Brasil. Né? E para a gente que trabalha em multinacional, vou tentar usar a palavra correta aqui, mas não é mais confortável, mas seria mais justificável para a Corp, porque a gente passa muito tempo explicando que o Brasil está com crise política, é ano de eleição, a gente tem uma quantidade grande de feriados, enfim, a gente passa justificando muito o Brasil. Nesse momento, a gente passa por um momento que é comum a todas as regiões, né? Então, esse é o momento, essa crise que a gente está passando, eu acho que vai ser um estabilizador no mercado. Eu acho que alguns players que estão aí no mercado, que não têm tanta estrutura, que não têm alicerce,
eles vão acabar ficando pelo caminho. E isso já aconteceu ao longo de muito tempo. Vocês que estão há bastante tempo no mercado, relembrem de 10 anos atrás quantos fabricantes de computadores estavam no mercado do Brasil. Fabricantes locais, pequenos integradores e até algumas multinacionais. Se a gente for fazer uma pesquisa aí, eu te elenco na mão quem ficou. Né? Então, é uma adequação natural. E é um mercado tão grande e tão feroz que só fica realmente os grandes. Sem dúvida, sem dúvida. E a Microsoft é uma empresa extremamente baseada por pesquisas. Né? Cada máquina que é ligada por dia com Windows, ela acessa um servidor e eu tenho um dashboard de tudo. E a gente tem algumas informações bem legais que eu acho que é interessante compartilhar com vocês e com o pessoal que está nos assistindo. Se a gente pegar dados da América Latina, hoje na América Latina são mais de 25 milhões de empresas. Desses, 99% são empresas de pequeno e médio porte. Se a gente pegar o Brasil, dados do Sebrae de dezembro do ano passado, são mais de 6 milhões de pequenas e médias empresas. Então, me pondo no lugar de vocês, olha a dificuldade de um parceiro da Microsoft como a Digital Work atuar tão pulverizado, né? Então, tanta quantidade de pequenas e médias empresas. Levar a solução para esses caras é muito difícil. Analisando o perfil desses caras, são caras que assim, o recurso é muito escasso, né? É totalmente diferente da realidade que a gente vive, que são empresas prósperas, mas são empresas de 3, 4, 5 funcionários, onde o recurso para a tecnologia é super restrito. Muitas vezes, quando o cara precisa comprar um computador, ele vai na Casas Bahia, ele vai no Magazine Luiza e compra o que tem. Né? Então, são empresas onde produtividade é a principal dor dessas empresas. Isso são dados que a gente coleta de usuários de Windows. Então, eles falam que produtividade é o principal problema. A gente está aqui conversando no podcast, a gente está todo mundo conectado um ao outro, mas eu tenho certeza que o celular do Marcos está pingando um monte de mensagem no WhatsApp, o relógio deve estar piscando aí alguma notificação, o Facebook alguém está te chamando, alguém está fazendo um post no LinkedIn que te marcou. Então, assim, a gente é bombardeado por informação o tempo inteiro. Trazendo para a realidade da pequena empresa, imagina a produtividade que os poucos funcionários têm nos pede. Um exemplo que eu sempre dou. Várias vezes eu pego o celular para ligar para minha esposa. Quando eu destravo o celular, eu disse, poxa, peraí, meu chefe mandou uma mensagem, chegou um e-mail de um pedido da Digital Work, chegou um post que meu filho fez no Instagram. Então, tudo isso tirou minha atenção. Às vezes e ainda querem chamar de dislexia, né? Pois é, às vezes eu desligo o celular e eu falo, peraí. Eu peguei o celular, era para ligar para minha esposa e eu não fiz isso. Então, isso é perda de produtividade e as empresas sofrem com isso. Né? O segundo índice que a gente percebe as empresas se queixarem muito, na verdade, não é se queixar, é sinalizarem que vão ter aporte de infraestrutura em comunicação. Então, comunicação, desde antes da pandemia, como o home office começou a se popularizar e a pandemia acelerou muito isso, imagino que foi um momento de vendas para vocês maravilhoso. Né? Na época da pandemia, as empresas ligavam para vocês, tenho certeza, falaram, preciso de 10 computadores com Windows Pro aqui para mandar meus funcionários para casa. Todo mundo trabalha com estação de trabalho física. Sim. Preciso ter mobilidade. Então, foi um momento que a gente passou também mais um ciclo grande de refresh de máquina, de necessidade de aquisição. Terceira preocupação, quando a gente fala de comunicação, logo na sequência, o terceiro item não tem como ser diferente que preocupação com segurança. Se as pessoas estão trabalhando de site diferente, de rede diferente, de locais diferentes, tem que se ter uma preocupação muito grande. Né? Então, voltando, sem me perder muito, voltando ao contexto da pergunta. Vamos passar por um momento onde as empresas vai passar por um filtro, uma peneira normal no mercado, né? Principalmente as empresas de tecnologia. Vão ter algumas fusões, vão ter algumas empresas que vão ser aquisicionadas e provavelmente empresas que têm estrutura vão sair lá na frente mais fortes, mais estruturadas ainda do que hoje. Essa é a visão que a gente vem e a gente comenta nos bastidores. E esse tema que você toca de empresas no segmento SMB, né, das pequenas e médias empresas, ele representa 60% do business da Digital Work, né? Ele é um número importante e para que a gente possa até compartilhar números com vocês, a gente toca por volta de 3 mil empresas por ano só. É bastante, né? Apesar de quando a gente fala isso para um canal no perfil da Digital Work ser um número bastante grande, né? A gente tem uma oportunidade gigante ainda pela frente, né? A gente tem uma oportunidade de dar um deep dive aí e trazer e inserir parte dessas empresas para o mundo de tecnologia, né?
que no final do dia, você conseguindo inserir parte dessas empresas, a gente vai estar colocando elas dentro de um mundo de ganho de produtividade, né? Que muitas das pessoas ainda no passado falavam, olha, investimento em tecnologia para mim é custo. Hoje, as empresas, quando a gente olha dos 40% para cima, e a gente tem empresas aqui que tem 50, 100 mil colaboradores dentro das suas estruturas que são clientes da Digital Work, né? Eles veem o tamanho da necessidade de investimento no segmento de tecnologia, não só para melhorar sua produtividade, para que consiga vencer barreiras frente aos seus concorrentes. Então, assim, hoje a gente não tem... Hoje é um caminho, tecnologia é um caminho sem volta e um caminho que ficou complexo, né? Eu gosto muito de precisar que no começo da Digital Work, pegar ali nos anos 2000, a Digital Work tinha 4 fornecedores no mundo de tecnologia, a Microsoft era uma delas, né? E gosto muito de falar de legado também. 27 anos depois, a gente continua juntos, né? Tivemos momentos de estar mais próximos, um pouquinho mais distante. Que faz parte, né? Que faz parte. Eu falo que a relação com o canal e com o fabricante, ela é pendular, né? Sim. Hora você está bem pertinho dele, às vezes o momento desencaixa tanto do canal, né, do provedor de solução ou do fabricante, e cada um procura um outro espaço. Mas agora a gente está vivendo um momento de aproximação muito importante com vocês. Agora eu vou passar para o Emerson, que tem uma pergunta aí para te fazer, Paulo. Só voltar no tema, Paulo. Em 14 de outubro de 2025, a gente teve o fatídico fim do suporte do Windows 10. Isso. E a Digital Work, como outros players, também se prepararam para que esse boom fosse bem atendido, né? Porque isso também gera uma vulnerabilidade muito grande nos clientes que não terão mais seus updates de features para a segurança. Nós não vimos muito este movimento, Paulo. E conversando com o Intel, com a AMD, até em eventos também com os outros fabricantes que a gente toca, a gente tinha uma expectativa muito grande que isso fosse algo até parecido como foi a pandemia. E a gente não enxergou isso. Na visão da Microsoft, o que de fato pode ter ocorrido para que este boom não tenha sido à altura da expectativa que todos nós tínhamos? Vamos lá, você tem razão. A gente tinha uma alta expectativa. E aí, compartilhando dados super recentes com vocês. Hoje, no Brasil, a gente tem... Lembra que eu te falei, né? A Microsoft ela tem telemetria de tudo. A gente sabe muito na vírgula a base dos nossos clientes. Hoje, no Brasil, a gente tem aproximadamente 8,7 milhões de equipamentos com sistemas operacionais antigos. 10, 8, 7 e por aí vai. Oportunidade na mesa. Gigantesca. Quase 9 milhões de equipamentos. Quase 9 milhões. Até dezembro eram 9 milhões e a gente vai reduzindo gradativamente. Uma mensagem que eu mando também sempre para o nosso time da Corp. A gente não pode olhar apenas esse número de migração, na verdade, redução do parque do legado antigo. Por quê? Vamos analisar o cenário dos clientes de vocês. Se a gente pega... as máquinas que estão com o Windows 10, a gente sabe que muitas vezes, como você citou, Marcos, a tecnologia não é o core da empresa, ela é uma ferramenta. Então, às vezes, os investimentos não são na proporção que deveriam ser. Às vezes, o empresário ele não olha a tecnologia como um investimento e como um custo. Isso aí é um problema. Mas, quando ele faz um refresh de uma máquina, você pega um diretor de uma empresa que tinha uma máquina com Windows 10, ele recebe uma máquina com Windows 11. Essa máquina com Windows 10, não necessariamente ela vai sair dessa base de 8,7 milhões. Ela deve ir para uma outra atividade dentro da empresa secundária. Ela pode ir para um estagiário, ela pode ir para um almoxarifado, para uma empresa de logística, ela pode ir para uma base de teste, né? Para um RMA. Então, assim, essa máquina não necessariamente ela vai migrar, ela vai sair do mercado, ela vai sair dessa minha base tão rápida. Então, esse é um ponto. Outro ponto, a gente passou por um momento do ano passado de variação cambial grande, né? A gente tinha uma expectativa por governo, que também é um outro vetor que impulsiona muito a indústria de tecnologia, né? E a gente percebe que o governo ele vem de 2 ou 3 anos bem retraído, tem um monte de empenho na rua que não virou ordem de compra. Então, isso era uma coisa que a gente contava. Alguns processos educacionais de grande porte também no Brasil que estavam engatilhados tiveram uma retração. Então, se a gente somar essa série de fatores, não estamos num momento econômico tão bom, tão favorável. Então, tudo isso deu uma retraída. 14 de outubro de 2025 foi o fim do suporte, então... Para quem está nos assistindo, é bom deixar claro, não é que as máquinas com Windows 10 deixam de funcionar. Elas vão continuar funcionando visualmente perfeitamente.
que a Microsoft deixa de fazer depois de 3 anos do lançamento do Windows 11, a gente deixou de lançar novos patches com segurança, novas features para o produto. E aí, voltando um pouco, né, quando a gente lançou o Windows 10, Marcos, a Microsoft ia para o mercado e falava, esse é o último sistema operacional que nós estamos lançando. A partir de agora, a gente só vai lançar pequenos updates que você faz durante a madrugada, que você nem vai perceber, da mesma forma que é o seu iOS, que é o Android. Então, você não sabe a versão do iOS que está no seu smartphone. Você sabe que você tem um celular com iOS. A gente ia fazer a mesma coisa com o Windows. 3 anos depois, a gente estava lançando o Windows 11. Você fala, pô, que incoerência da Microsoft, o que aconteceu? Com o produto Windows 10, a gente não conseguia acompanhar o ritmo da evolução de hackers, né, de lançamento de phishing, de malware, de vírus. Com aquela plataforma, a gente não estava conseguindo mais acompanhar. Ou a gente remodelava todo o produto, ou a gente ia ficar para trás. E o segundo fator foi um produto que entrou na mesa de uma hora para outra, que é a inteligência artificial, que a gente também não contava. E o Windows 10 não estava preparado para isso. Então, a gente teve que acelerar muito, apesar de ser, de fato, é o produto mais seguro que a Microsoft já lançou. O sistema operacional mais seguro. E a gente lança esse produto para o mercado. Então, foi uma mudança, a gente teve que mudar a rota muito rapidamente. Né? Alinhar o discurso. Alinhar o discurso. Dizer, por que vocês voltaram atrás? Não, tem que ter humildade certas vezes e dizer, a gente teve que lançar um produto novo. A gente voltou atrás porque uma coisa é o que a gente quer e outra coisa é o que o mercado pede, né? E a gente está aqui para atender o mercado, né? Então, não simplesmente para fazer o que a gente quer, né? Pois é. E pode ser que daqui a pouco a gente tenha que lançar um outro produto, porque vem uma outra solução, vem uma outra necessidade do mercado. E é um desafio, né? Você vê, se a gente olhar o tamanho de uma corporação como uma Microsoft e o tamanho do plano estratégico dessa companhia e ela ter que voltar atrás numa decisão dessa, você imagina o custo que ela tem, por exemplo, de R&D, né? De desenvolvimento, que ela tem que chegar e reprocessar, recontratar, redesenhar e aí o ressignificar para a gente sair do outro lado. E não é à toa que eu acho que a Microsoft é uma das que estão a passos largos aí na frente do processo de inteligência artificial no Sem meio, dúvida. como eu digo, numa briga de titãs, né? Sem dúvida. Outra pergunta aqui, Paulo. Olhando para a Microsoft, para o mercado de parceiros, como a Digital Work, né? Que mensagem que você deixaria para o momento que a gente está vivendo sobre o que devemos fazer agora e o que devemos se posicionar agora, né? O que acontece? Essa é uma pergunta muito bacana, porque, assim, parceiros como a Digital Work, né? Que a gente toca N processos de tecnologia para N segmentos, né? Para clientes dos mais distintos. A gente toca de um hospital a um banco, a uma manufatura, ao varejo. Ou seja, a gente tem uma gama muito grande, né? De segmentos que a gente acaba comercializando e implementando produtos e soluções ao longo do tempo. Para nós também tem um desafio de estar alinhado com o teu plano estratégico. E muitas vezes o tempo não deixa nem que a Microsoft consiga fazer um comunicado oficial do seu plano estratégico para os seus parceiros de negócio. Óbvio, a Digital Work está mais perto da Microsoft, ela tem as informações, mas mesmo para nós, às vezes, essa informação ela chega ou no momento, às vezes, muito tarde, ou no momento descompassado com o plano estratégico. A gente até vai ter uma oportunidade agora de, daqui a algumas semanas, estar junto nos Estados Unidos, olhando um pouco da tua tendência e a gente se preparando com base na tua tendência, mas muitas vezes a gente não consegue estar 100% alinhado com o teu plano estratégico. Qual que é a mensagem que você daria para nós, né, em relação a esse ponto, para que a gente possa estar cada vez mais alinhado, porque isso gera ganho de produtividade, a gente sai na frente, e mais do que a gente sair na frente e vendendo na frente, a gente começa a atender a demanda do cliente de forma antecipada, tirando aquele estigma de que a América Latina está sempre um passo atrás do mercado americano, né? Eu queria entender um pouquinho isso. Eu acho que assim, eu acho que é excelente essa pergunta, eu acho que pode abrir uma discussão bem profunda aqui, mas a grosso modo eu acho que assim, a Digital Work, parceiros da Microsoft, eles têm que estar... Eu acho que a posição do Emerson é primordial. É o estudo do portfólio e dos players que vão estar dentro da sua empresa o tempo todo. Porque a Microsoft ela é um dos parceiros, mas a Digital Work ter apenas uma Microsoft é muito pouco. Né? O mercado demanda de um monte de solução que a Microsoft não está e não tem interesse de estar, não é foco.
É aquele cara que tenta fazer tudo, ele acaba não fazendo nada direito. O monobrand, né? Exatamente. O cara que só vende aquela tecnologia, né? Então, assim, eu adoraria e trabalho para isso todo dia, que a Digital Work me dê mais market share aqui dentro, que me dê mais receita, que a gente alcance mais parceiros. Mas eu não posso pensar que a Digital Work vai ser apenas um parceiro Microsoft. E às vezes você tem que ter até solução de concorrentes meus aqui, que vão ser em algum momento complementar. Óbvio que no feijão com arroz a gente vai disputar cliente por cliente. Paulo, junto. como eu queria que alguns dos nossos parceiros de negócio tivessem essa maturidade. Né? Mas a gente, depois de um tempo de mercado, a gente acaba aprendendo, que a gente não vai ganhar sozinho. É isso aí. Então a gente precisa conectar. O meu ecossistema, eu preciso de parceiros de hardware do lado. Né? Eu trago a solução de software, a solução de produtos de inteligência artificial, mas eu preciso do parceiro de hardware. O produto de networking vai fazer com que essa solução funcione. Hoje a gente tem uma discussão muito grande, e vocês com certeza fazem parte disso, pelos modelos de solução de nuvem, que até pouco tempo atrás, voltando um tempo atrás, todo mundo tinha hardware in-house, você tinha uma solução em casa. Depois veio a revolução de nuvem, todo mundo levando dados para a nuvem. Hoje a gente já dá um passo atrás, a gente já fala muito de solução híbrida. Quer dizer, o parceiro ele tem que ter alguma coisa in-house, proprietária, e de propriedade da organização, mas também você tem que ter uma redundância e alguns procedimentos em nuvem. Exatamente. Né? A gente tem o Azure Local, que fala exatamente disso. Você tem servidores homologados pela Microsoft que fazem toda a parte de redundância e vira uma rede, uma solução híbrida. Né? Isso é tão legal, né? Porque, assim, há algum tempo atrás a gente escutava clientes, não, porque agora meu processamento é 100% em cloud... Falavam com orgulho. Falavam, né? Eu coloquei toda a minha infraestrutura para fora. E agora a gente nunca viu um processo de go back tão forte por uma questão de nuvem híbrida, mas mais do que isso, por uma nuvem privada. Exatamente. Né? A própria Digital Work, né? Ela está voltando algumas das suas aplicações para processamento local. Vocês como usuários. Nós como usuários. Por uma questão de latência ou por uma questão de custo. Né? Sim. No momento que você tem uma escalada, como a gente está tendo por custos de energia de forma global, né? E hoje o mercado ele é todo globalizado, né? O custo de energia elétrica ficou absurdamente alto em todo lugar do mundo. Sim. Não tem jeito, os custos de processamento nesses data centers acabaram sendo repassados para o usuário final. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Você tem uma escalada cambial junto com isso e mais do que isso, né? Agora a gente começa a se deparar com esse processo de escassez de componente e aí quanto vai ser o momento de esses data centers que vendem cloud se aproveitarem desse momento. Então, o cliente já começa a falar, não, eu preciso ter algo híbrido, né, para que eu não fique na mão de uma ponta ou de outra. E realmente a performance, em algumas vezes, fala mais alto até do que custo, né? Sem dúvida. Então, é um momento que realmente o cliente começa a demandar da Digital Work uma venda de infraestrutura para servidores, para storage, para rede, que a gente percebe de uma forma muito acelerada, né? Isso é muito bacana. De ver o processo do que era certo até tão pouco tempo atrás, como a decisão da Microsoft parar com o Windows 10, né? E aí, de repente, chega e fala, agora eu tenho que voltar de novo, né? A verdade nunca ela é 100% plena. Né? E o mercado da gente... Tecnologia, eu acho que é um dos mercados mais dinâmicos que a gente vive, né? Eu desconheço um mercado que tenha tanta mudança e tantas variáveis num curto espaço de tempo. É verdade. Então, a gente tem que ter esse espírito de camaleão aí de se adaptar às realidades novas o quanto antes para sobreviver no mercado e ser próspero. E aí que aparecem as oportunidades também, como eu volto a falar. Falando aqui, eu lembrei de um advento interessantíssimo. Até 2020, nós usávamos Skype for Business. E eu acredito que nem a Microsoft estava preparada para um boom tão grande do Microsoft Teams. Quando veio a pandemia, era muito utilizado o Teams e ele foi disseminado daquela forma e até hoje eu vejo empresas que tinham suas ferramentas de colaboração proprietárias que tiveram que fazer integração com o Teams porque não conseguiu ir sozinhas e ele teve que... Então, como muda rápido, como as coisas são mais dinâmicas e a adaptação a isso. Então, imagino que o tanto de desenvolvedor que teve que olhar com mais profundidade para uma tecnologia como essa, que está agora há 6 anos e eu só vejo evoluções. Sem dúvida. E acho que o ponto que você fala é um exemplo muito feliz que você teve, porque o Teams, na época da pandemia, ele não era um produto 100% redondo ainda não, tá? Ele tinha algumas coisas que a gente teve que acelerar muito, porque a adoção de um dia para o outro foi muito grande. Não, o concorrente do Teams para aquele momento, ele era um produto mais
pronto para o momento, né? Ele era Não um produto mais pronto. acessível. E se a gente olhar hoje, basta ver o que aconteceu com a evolução das ações da Microsoft e com as ações do concorrente, e você percebe o que é o tamanho da capacidade de uma Big Tech como a Microsoft de ir lá e engolir esse mercado de uma forma muito feroz, né? E é o que a gente está falando da inteligência artificial. Mas desculpa, tinha te cortado. Não, e é só para concluir, foi isso. A gente teve que lançar uma série de features do produto já rodando, já com base instalada gigantesca. Muita reclamação de cliente, que faz parte realmente. Né? E aprendizado. Aprendizado. Né? A gente teve que melhorar muita coisa no Teams. Mas hoje, se a gente for ver... Market share de Teams. Hoje ele é o padrão de mercado, né? Óbvio que a gente tem concorrentes bem fortes. Tem. E a gente tem que estar sempre lançando novas features e... Cara, se eu começar a falar as features que estão vindo aí no Teams, cara, com inteligência artificial, é algo... Alguma delas que a gente pode falar para o público ou a gente ainda tem que guardar segredo industrial sobre... Tem algumas coisas que já estão saindo, algumas coisas que estão sendo implantadas, então... Vamos lá. Tradução simultânea... Esse é um tema que eu quero que eu queria te perguntar. A Digital Work faz parte do boarding de algumas companhias globalmente e... Há um ano atrás, mais ou menos, numa reunião que eu tive com a HP Inc., né, com o líder de produtos para a área de produtos corporativos, ele já falava sobre tradução simultânea sobre o Teams. Né? Inclusive, a gente chegou a ver alguns pilotos disso. Como é que a gente está nisso e outras tecnologias que você pode falar sem nenhum problema para compartilhar? Qual que é o grande foco? É trazer o Copilot cada vez mais ativo dentro do Teams. Então, alguns recursos que a gente já tem hoje. Quantas vezes não acontece da gente ter 2 reuniões no mesmo horário, via Teams, e você não consegue estar nas 2 ao mesmo tempo? Então, simplesmente você pode ativar a função Copilot dentro de uma, como se você mandasse uma secretária para dentro dessa reunião e você vai participar da outra. Quando você volta, você entra na reunião, no próprio Teams, fala, faça a ata da reunião. E ela vai dizer tudo que se passou cronologicamente. Isso é muito legal e a gente usa aqui na Digital, tá? Fantástico. A gente usa e ele é muito produtivo. E a gente pode até escolher um grupo de seleto de clientes e fazer algumas apresentações aqui, fazer um showcase, uma tarde de demonstração. Eu acho que são coisas que encantam o cliente. Isso é um convite? Vamos embora? A gente Pegar faz. a data? Vamos marcar. Nós vamos usar o nosso auditório aqui para fazer. Vamos. A gente faz um monte de teste aqui. Testes hands-on na prática sempre dá uns bugs, mas a gente garante que a solução funciona. Acho que os clientes vão sair encantados. Né? Outra feature é a tradução simultânea. Eu acho que essa é uma feature que a gente está aperfeiçoando muito. Né? Às vezes eu faço parte de um grupo de beta teste de algumas features da Microsoft. E, cara, a tradução simultânea tá algo assim assustador. Positivamente falando, né? Por exemplo, os primeiros minutos que você começa a falar, o Copilot ele vai captando a sua voz e as outras pessoas que falam idiomas diferentes, em qualquer lugar do mundo que estejam, ela vai começar a ouvir a tradução no idioma dela, detalhe, com a sua voz. Não é uma voz robotizada, não é uma voz genérica, aleatória, uma voz... Com sotaque. De baiano também, né? Que eu estou... Quem não sabe, eu sou baiano também, ainda tem um pouquinho de sotaque. Então, assim, ele vai pegar a sua voz, o seu timbre de voz e ele vai propagar para quem está do outro lugar no idioma original da pessoa. Então, isso aí já está chegando como uma feature também do... Qual que é a expectativa da Microsoft para ter esse produto pronto? Porque eu acredito que isso vai ser um passo de decisão para o CIO ou para a pessoa que vai ser responsável pela tomada de decisão de escolher entre o Teams e um produto concorrente logo em breve, né? Eu acho que essa é uma briga que deve estar sendo bastante acirrada nesse mercado de tradução simultâneo nas plataformas de comunicação. Isso é muito engraçado, Marcos. Quando eu comento com os amigos que essa feature está para sair, todo mundo já fala a primeira coisa. É impressionante. Agora eu posso sair do curso de inglês. Eu não preciso mais aprender outro idioma. Né? Eu vou falar todos os idiomas através do Teams. Me comunico com quem eu quiser. Pois o chato vai ser andar com o notebook para qualquer lugar que você vai visitar. Mas tudo bem. Essa é uma feature que a gente já usa, nós como funcionário Microsoft, a gente já tem nativo no nosso Teams, né? Dentro do Copilot. E é a perspectiva que esse ano seja lançada para todo o mercado. Então, é uma coisa que já está no forno, já está funcionando. A gente tenta hoje reduzir cada vez mais o tempo, porque tem um delay ainda. Né? Então, até a inteligência artificial ouvir, traduzir e enviar, tem um time de uns 3, 4 segundos. A Microsoft quer reduzir isso para
um segundo ou menos. Então, eu acho que quanto mais o uso, ela vai se tornando mais cognitiva e adaptação com as palavras, e ela vai certamente ter um tempo de resposta muito mais ágil. Já fiz uso nas ferramentas do próprio celular com o fone, estando num evento, estava sendo falado uma língua que eu não consegui entender. Tem um delay, mas funciona. funciona. Então, assim, já dá para você se comunicar. Te salva, né? Te salva, exatamente. Um francês falando no evento que eu estava e estava meio complexo. Você coloca lá e, assim, vem tranquilamente para você conseguir entender o que está acontecendo. Então, imagino que no Teams o ganho de produtividade... E aí acaba com a limitação de você falar com qualquer pessoa de qualquer lugar, né? E a gente está muito conectado com companhias de todos os lugares do mundo, né? E a gente, quer queira, quer não, tem uma invasão grande dos asiáticos aqui. Então, tem alguns fabricantes que acabam vindo querer ter algum tipo de oportunidade com a Digital. A Digital é sempre uma empresa que está aberta para ouvir. Claro. Se vai dar sequência ou não, precisa estar aderente ao que o nosso cliente esteja buscando. Mas para você se comunicar com um chinês, então hoje essa ferramenta pode... Eu não fico mais só no e-mail. Posso fazer um call e entender exatamente muito melhor o que está sendo falado. Sem dúvida. Isso vai ser esse é uma virada de jogo fantástica. Sem dúvida. Eu tenho uma pergunta aqui, Paulo. Ela era pessoal, mas eu vou transferir ela para corporativa, tá? Tá. Para quem está acompanhando essa transformação toda no mercado e ainda tentando se entender, né? Aonde ela se posiciona, eu fico imaginando hoje um CIO de uma média empresa, 500 a 2.500 funcionários. Tá? Quando a gente olha acima disso, a corporação tem uma robustez? Ou é uma empresa, por exemplo, internacional, que as tomadas de decisão vêm muito mais de fora e o deployment, né, o delivery das soluções são colocadas aqui, mas quando a gente pega empresas entre 500 a 2.500 funcionários, e a Digital tem centenas dessas empresas aqui dentro, aonde elas são locais, brasileiras, ou são empresas internacionais, mas a tomada de decisão é local. Eu fico imaginando a cabeça do CIO, do CTO, do líder de tecnologia, meio a essa ebulição que a gente está vivendo para o mundo, principalmente de inteligência artificial, custos de escalada de energia, dificuldade e acesso a componentes, o que levam custos absurdos. A gente está com um case aqui bastante importante de um cliente internacional nosso, que ontem eu me deparei com um custo de servidor que ele está 4 vezes mais caro. E é um servidor local, né? É uma rede de fast food que ela compra algumas centenas de servidores durante o ano, e ela tem um problema que ela não sobe essa aplicação para cloud. Não. Isso são servidores de autenticação local, né? Então, eu fico imaginando a cabeça de um CIO, do CTO, de um diretor de tecnologia. Qual que é, na tua visão, o passo mais importante para que a gente pudesse dar de mensagem para esse líder de tecnologia, para que ele chegue e fale assim, ufa, deixa eu respirar, deixa eu pôr o pé no chão? E qual a visão da Microsoft de como ele deve se posicionar? Porque se pegar a posição do Marcos e do Emerson, é uma, do Paulo com certeza é outra, mas qual que é a visão da Microsoft meio a esse processo todo de ebulição que a gente está vivendo? Eu acho que é uma preocupação de todas as empresas, acho que empresas de médio, grande porte, mas o planejar ele é importantíssimo. Né? Você sentar com os decisores de tecnologia e aí defendendo a política da Microsoft de canais e defendendo parceiros como a Digitalworks. Tragam parceiros confiáveis para a mesa, para negociar. Então, olhem para o lado, aprendam com o que os seus concorrentes fazem, ou indústrias de outro segmento. Né? Acho que assim, cada solução, cada realidade tecnológica, ela pode variar muito. Né? Você tem opções de fabricantes, de soluções, de topologias de rede, enfim. As variáveis são gigantescas. Só que antes de ir para campo, antes de comprar, planeje e padronize. Né? Então, empresas com muitas sedes, com localidades diferentes, se você deixar muito aberto para localmente cada um tomar sua decisão, a sua empresa vai virar um Frankenstein, nada fala com nada, ou pouca coisa vai falar com pouca coisa, você vai trazer um monte de problema de segurança. Então, acho que assim, antes de agir, antes de optar pela solução mais barata, primeiro, olha o concorrente, o que é que já é feito. Você não precisa inventar a roda. Benchmark. Né? Faz o benchmark. Olha o seu
segmento e o segmento que talvez não tenha nada a ver com você, mas às vezes as dores são próximas. Então, opta o que tem no mercado. Tenta se... eu sei que para as empresas é difícil se conectar a um fabricante. Nós, na Microsoft, já tivemos account manager visitando um monte de gente. As empresas tendem a fazer mais com menos. Então, a gente tem cada vez menos recurso. Isso é uma tendência, não é só a Microsoft. Você vai ver isso na HP, você vai ver isso na Dell, no Google, na Amazon, enfim. A gente está tentando, todos nós tentando fazer mais com menos. Então, ainda mais com inteligência artificial, está cada vez mais acessível. Então, assim, tragam parceiros para a mesa e vejam que os parceiros como a Distalwork pode abrir conexões com fabricantes. Então, eu sei que para uma empresa de pequeno, médio porte é difícil você ter acesso a um fabricante e ele te pegar pela mão. Ninguém tem tempo para pegar o cara pela mão e ensinar a receita do bolo. Mas com parceiros você aproxima muito isso aí. Claro. Acho que, e vocês têm um papel essencial. Né? Eventos como o que a gente fez na quarta-feira, de trazer clientes para que o fabricante fale um pouco. Aquilo ali você está plantando muita sementinha e que na hora vai trazer resultados para todo mundo. E até um feedback, né, que eu tive esses dias de um CTO, né, ele toca num ponto muito importante. Ele fala que com o passar do tempo, né, se a gente, ele tocou lá no bug do milênio, em 2000, né? Ele foi buscar lá atrás. Ele falou assim, olha, o papel do líder de tecnologia, do CIO, do CTO, né? Ele perdeu um pouco de relevância porque se mostrou um problema que acabou, na prática, quase não acontecendo. E o empoderamento dos líderes de tecnologia dentro das organizações foi perdendo força ao longo do tempo, né? E as tomadas de decisão para as áreas de negócio em relação à parte de tecnologia começou a ter uma relevância muito maior. Então, vamos pegar uma empresa aqui, uma empresa de manufatura que tem uma operação de vendas na frente. Entregaram a decisão para o diretor de vendas para que ele escolhesse o ERP que ele quisesse, a infraestrutura, a aplicação que ele fosse rodar. E aí, depois disso tudo pronto, dá para o CTO ou para o CIO tocar a sustentação do ambiente. E aí ele fala assim, poxa, mas hoje eu tenho legados que sequer eu consigo administrar ele aqui dentro dos mais distintos possíveis. E aí a gente percebe que agora, né, com esse momento que a gente está vivendo, o papel do CIO, do CTO, tomou uma relevância e uma importância para aquilo parar de pé, talvez como nunca. Porque ou entrega realmente poder para ele conseguir orquestrar e integrar isso tudo ao mesmo tempo, ou essas organizações vão realmente passar por um desafio bem grande. Eu acho que assim, os envolvidos no business, eles têm que ser ouvidos. Sempre. Só que ele não pode ser o único decisor de uma adoção de uma tecnologia ou de uma solução. Eu acho que é em conjunto, né? Acho que você tem que... E custo também é um recurso limitado. Você não pode apenas se garantir pela oferta mais cara ou pelo padrão do mercado. Acho que vale a pena trazer soluções alternativas mais em conta para o business, mas você tem que sentar todo mundo na mesa e discutir. Pega o cara de negócio, porque conhece as especificidades de cada coisa, né? Então, sim, ele tem que trazer essa informação para a mesa. Tem que ter uma informação de budget, então um CFO aqui tem que entrar no negócio também trazendo informações, claro, e o cara de tecnologia tem que estar... Até para produtividade, eu ainda sou da época que um executivo trazia um iPhone para colocar dentro da rede da organização e o empoderamento do CIO falava, não, eu não posso colocar esse equipamento dentro da rede porque eu não tenho como aplicar a camada de segurança sobre esse device. E virou uma porta de entrada para uma série de problemas, né? Lá atrás, né? Lá atrás. Sim, hoje, sim. É tanto smart appliance, é tanto produto ligado numa rede que o CIO não tem nem como tocar nesse assunto mais. Mas ele precisa realmente prever e não bloquear isso. E aplicar as camadas de segurança, exato, e de governança, né, que esses equipamentos precisam ter nas organizações. Mas não vai discutir se o usuário usa um telefone de um fabricante A ou de um fabricante B, porque aquilo não está homologado. Não, aquilo tem que ser aplicado como ferramenta de produtividade. Às vezes aquilo lá é um fabricante A ou B é mais produtivo para a camada de aplicação que o usuário ou o departamento vai ter, mas
o papel do CIO em garantir com que aquilo não seja um problema para a organização, né, ao longo do tempo é importante mais. Só pegando esse gancho para a gente finalizar esse tópico, eu estava, inclusive, ontem fazendo uma apresentação para um grupo de CEOs e eu tenho um slide, depois eu posso compartilhar com vocês, que ele mostra exatamente como é que era o cenário de tecnologia há pouco tempo atrás e como ele é hoje. Antes, a gente faz um comparativo que antes, cada usuário ele tinha apenas um dispositivo, né, que geralmente era o computador oferecido pela empresa. Hoje a gente tem um cenário onde todo mundo traz devices pessoais para dentro da organização, seja smartphone, seja um tablet, um computador pessoal. Alguns casos você tem, e hoje é um business que cresceu muito e tende a crescer mais ainda com a alta dos preços, que são os devices locados. Então, esses devices eles vêm de outras empresas também. Então, virou uma salada de frutas. Se você não tem uma retaguarda tecnológica para garantir que tudo vai funcionar em conformidade, as empresas travam a evolução, porque isso são ferramentas, né? Então, como estamos se encaminhando aqui para o final, Paulo, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para o público que está nos assistindo, para o cliente da Digital Work, como mensagem de encerramento? Bom, acho que a mensagem final, acho que é um resumo de tudo, de um pouquinho de tudo que a gente falou, é assim: estejam próximos de parceiros de confiança, de parceiros que vão trazer boas soluções, que vão trazer tecnologias novas, né? Que aí, tirando totalmente o crachá de Microsoft, eu endosso a parceria com a Digital Work. É um parceiro que a Microsoft confia, que a gente leva para o mercado como um dos nossos principais players, capaz já com um portfólio de soluções dentro de casa, com uma quantidade enorme de cases de sucesso, de soluções implementadas. Então, assim, trabalhem com parceiros de confiança. E também esses parceiros vão trazer uma conexão maior com os fabricantes, que eu acho que esse é o papel da gente, né? Trazer tecnologia, trazer segurança para os nossos parceiros. Então, acho que esse é o ponto principal de tudo que a gente falou, né? Acho que estar perto de bons players, eu acho que é uma das chaves de sucesso aí para as organizações que estão no Brasil. Os recursos são super escassos. Estamos passando por um momento bem complexo. Vamos sair, com certeza, breve. A gente vai estar no momento mais próximo, mas, assim, temos que estar perto de bons profissionais e empresas que tenham a chancela de grandes fabricantes também. Então, acho que esse é o recado que eu queria deixar. Acho que foi um papo extremamente proveitoso. Conteúdo e sinergia a gente tem para passar o dia aqui falando. Passaria aqui batendo papo o dia inteiro, verdade. Podemos marcar outra em breve. Quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Né? Um convite aí meio... 48 horas a gente conseguiu marcar esse convite aí, organizar esse bate-papo. Em nome da Digital Work, agradeço também à Microsoft, né? São 27 anos de negócio juntos. E eu gosto muito de olhar para o futuro, né? Hoje de manhã, num bate-papo aqui, eu ainda comentei que algumas empresas que fazem parte do nosso portfólio de negócio, Emerson, sequer existiam antes da Digital Work ter nascido. E hoje são extremamente relevantes no mercado. Empresas de segurança, né? São mais novas que a Digital Work e hoje tem uma participação e um market share no mercado de tecnologia absurdo globalmente. Mas eu gosto muito de olhar o passado, o legado, quem nos trouxe até aqui, né? E a Microsoft é uma empresa que caminhou junto com a Digital Work durante esses 27 anos, momentos mais próximos, momentos um pouco mais distantes, mas eu me lembro o orgulho que eu tive quando a gente recebeu a primeira plaquetinha de Gold Partner, que está ali no nosso acervo de premiações. Que é bem vasto, por sinal, né? Mas o quanto foi uma jornada de comprometimento da Microsoft com a Digital Work, da Digital Work com a Microsoft, e mais uma vez que o passado que nos trouxe até aqui, que possa nos nortear com o pé no chão, com humildade, com comprometimento em atender os nossos clientes em conjunto cada vez mais e melhor. Mais uma vez, obrigado aí pela tua participação. Obrigado, Emerson. E esse foi mais um episódio do DWCast. Vou pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, Digital Work Oficial no YouTube. Você também tem o Instagram da Digital Work CS ou Pod DWCast. Se inscreva nas nossas mídias sociais, curte, compartilha, manda o seu like, coloca aí o seu comentário. A gente quer escutar muito de você, o que você gostaria de escutar aqui no canal
do PodDW, quais são os fabricantes, quais são os assuntos. É extremamente importante que você se comunique com a gente para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos interessantes e relevantes para o mercado corporativo de tecnologia. Obrigado, pessoal.